Agora vamos voltar aqui para o nosso Cruzeiro. Queria que você falasse um pouco da emoção de conquistar os 2 títulos mineiros em sequência, porque o Cruzeiro era 3 anos seguidos vice. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou torcedor, mas no meu modo de ver foram 3 decisões com o Atlético que foram injustas. 2 nos pênaltis que o Cruzeiro jogou melhor e uma que foi no tempo normal, que também achei que o Cruzeiro tinha jogado melhor. Mas enfim, perdeu, o Atlético foi campeão, justamente, segue a vida. Mas nos 2 últimos anos o Cruzeiro ganhou. Deu o troco em cima do Atlético em 23 e 24 ganhou do América. Como é que foram essas 2 conquistas? Você que representou para sua carreira, e a primeira foi com pouco tempo aqui, né? Logo que você tinha chegado. Como é que foi isso? Nossa, foram muito diferentes uma da outra, viu? As 2 extremamente especiais, assim. Mas aquele primeiro título em 23 era como se eu sabia que eu não era possível sentir o que todo mundo que viveu o Cruzeiro até então estava sentindo, assim. Era impossível, e eu não podia forçar, então eu virei um contemplador, assim. Eu contemplava e tentava perceber, assim, cara, o que é ser parte desse clube, assim. E as pessoas em torno, elas expressavam isso, e foi muito especial nesse sentido. Acho que acelerou o meu processo de me tornar realmente parte desse clube celeste, né? Então, assim, essa foi a cara do título de 23. E para aquele grupo que eu precisava, eu acho que era o que eles precisavam, era de alguém que vinha mais leve e não com a carga dos 3. Exato. E ao mesmo tempo, o que eu precisava é de receber essa expressão de Cruzeiro que eu recebi e percebi, e foi fantástico. Vale um parênteses, herdando ali o trabalho da Anne, né? Perfeito. Foi impecável como uma treinadora de transição. Aí ela nos deixa para a seleção sub-20, que ironicamente é onde eu estava saindo, e hoje volta para casa dela. Bom, e o de 24, acho que esse eu já senti do fundo da minha alma, assim, então já me sinto muito mais parte do que é o clube, do que são as cabulosas, né? Eu falo assim com muita naturalidade, eu sou uma cabulosa, então senti realmente assim, aquela semana da final, a preparação foi assim, uma imersão muito densa, emocional, tática, né, técnica, e a comissão técnica fez um trabalho impecável. A gente joga contra o América na primeira fase, foi 1-1, jogo estranho, jogo difícil, duríssimo. E a partida que a gente faz na final, o primeiro tempo foram 19 finalizações no primeiro tempo. Assim, o time produziu e muito, dominou o América. Acaba o jogo, companheiro de trabalho, né, companheiro de profissão, treinador no América, ele vem, parabeniza e fala assim, pô, na bola, incrível, que baita jogo. Eu acho que foi uma masterpiece, assim, foi uma obra-prima que representou todo o trabalho de uma comissão técnica assim, muito dedicada, muito talentosa, e foi muito especial. O 24, sim, ali no Mineirão, e voltando ao Mineirão, né? Nossa, eu tava aquele momento da entrevista lá, Duda, porra, eu tava assim, eufórico, eu tava muito alegre, o Pedrinho tava lá, a gente ficou muito feliz que o Pedrinho tava junto, foi pro campo, a gente se abraçou muito. Ele é torcedor pra caramba, né, velho? É muito massa, E na semana que ia ter realmente a final da Sul-Americana, o Pedrinho lá, eu lembro que eu até entrevistei ele na beira do campo, ele falou assim, não, um título pra consagrar a semana mesmo, e o Pedrinho lá apoiando as meninas, falando justamente da importância, e ter essa figura que é o Pedro Lourenço, no jogo das cabulosas, eu já peguei entrevista, tava lá de prontidão pra entrevistar o Jonas. Conta essa história aí. Eu tava trabalhando justamente, né, pra Rede Minas, que a gente fez a transmissão, e eu tava de repórter de beira de campo, e meu retorno tava falhando bastante. Aí, primeiro, o Jonas lá comemorando com as meninas, e eu pedi pro produtor ir atrás dele, aí pegaram o Pedrinho. Entrevistei primeiro o Pedrinho e falei assim, não, chama o Jonas agora, não tem como a gente sair daqui sem falar. Como, pelo menos, o treinador ou alguma jogadora. E as jogadoras lá do outro lado, tem o banco de reservas, e elas estavam lá do outro lado comemorando. Perto da torcida. Perto da torcida, porque a torcida só tava no vermelho inferior. Foi. Aí, chamei o Jonas, já tava aqui assim, ó, do lado do Jonas, já tinha conversado com ele. Aí na hora eles falaram assim, não, nosso sinal caiu.
Eu aqui do lado do Jonas, eu fiquei com tanta vergonha naquele dia, Jonas. Não, Ele aqui já do meu Mas ladinho. vocês resenharam um pouquinho, né? Não, eu tava assim, ali nada me estressaria, não. Imagina, eu falei, tá tudo certo, eu vou comemorar, Hoje não, eu hoje- vou comemorar meu Voltou lá título. correndo, comemorando. Foi mesmo. A torcida do Cruzeiro, eu falo que foi uma das torcidas que mais comprou a ideia mesmo do futebol feminino. Tem tido muito carinho, muito respeito à modalidade. Eu falo que a gente passa na porta da loja do Cruzeiro, tem a camisa 10 do Matheus Pereira, mas também tem a 10 da Bianca Brasil. Isso é muito legal. Até mesmo o Fabinho estava lendo várias mensagens de como que tem esse carinho por você, carinho pelas meninas, e como tá sendo receber todo esse afeto também. Tem faixa de torcida organizada do Cruzeiro em todo o jogo Nova Lima, no Tem, Gregorão mas- agora, tem da RAP, Resistência Azul Popular, da Máfia Azul, do Movimento Rasta, de outras torcidas do Cruzeiro, da Jovem, da TFC, que estão sempre lá, não vão só pro jogo pro masculino, não, estão no feminino também, todo santo jogo. E tem a Desorganizada das Cabulosas, que é Exatamente. maravilhoso o nome. Toda vez que eu olho a Desorganizada, eu rio, assim, em algum momento antes do jogo lá. Um beijão pra elas também. Pra ela, exato. Estão em todo A canto. Natália, se eu não me engano, Natália Simões. se eu A não me engano. Natália tá em todos os jogos. A gente jogou no interior da Bahia, em Alagoinhas. 2 horas de ônibus de Salvador e olha, Ou seja, mas tinha faixa lá Tinha a dentro. bastante desorganizada. organizada. Ó, essa desorganizada tá muito organizada, a Guerreira, desorganizada. guerreira. Muito. Mas, bom, eu acho que começa pelo nosso presidente, sabe? Eu acho que o Pedrinho, ele abraça, traz as condições, ele tem declarado repetidamente, assim, que ele apoia as meninas, apoia o futebol feminino, e aí ele gera uma cadeia de respeito. O que ele fez na apresentação do Gabigol foi Exato. impecável. O Gabigol passando, pegou a mão dele e falou assim, aqui ó, vem conversar com a menina, conversou com a Vanessinha, que tava lá, se eu não me engano, Bianca. com a Bianca Brasil pedindo autorização pro Gabigol pra fazer a mesma comemoração. Ela fez contra o Grêmio. Fez. E assim, É isso, desencadeia uma série de olhares de respeito, pô. Então a gente começa com esses gestos e gestos constantes, né, de demonstração constantes, assim, demonstrações constantes de respeito às cabulosas, e aí ele forma opinião. E a opinião é de abraçar, é de apoiar, e a gente se sente assim, a gente se sente muito acolhido, muito respeitado, sim. E dizer para a Nação Azul, assim, todo mundo que está acompanhando, é uma honra muito grande representá-los, assim. Isso significa muito pra gente, assim, vai para um lugar especial no nosso coração. A Dudinha falou aqui da Bianca Brasil, eu queria falar um pouquinho dela, e não só dela, porque eu sou fã, você falou aqui também mais cedo, professor, que hoje tem muitos homens que são fãs de jogadoras, que isso era muito raro antigamente, e eu sou fã declarado da Bianca Brasil. Por quê? Não é só porque ela joga demais, não é só porque ela é craque, não, é porque ela é uma ativista. sim. Ela luta por movimentos de direitos humanos, por movimentos civis. E a Bianca nunca está com vergonha de levantar a bandeira do movimento LGBT, ela está sempre lutando pela causa. E eu queria que você falasse um pouco da importância que tem isso, que o futebol feminino se envolve nessas questões, e o quanto é importante essa participação do futebol feminino na sociedade brasileira. É fundamental, né? Assim como você falou, Marcão, anteriormente, né? O quanto que a sociedade, o futebol expressa quem é a sociedade, né? É 100%. E das coisas boas, as coisas ruins, as coisas que muitas vezes para a cultura de um nicho social aquilo é um incômodo, para outro aquilo é a razão. E o produto final, ele tem que ser a progressão das coisas para uma sociedade melhor para ambos os lados, né? E assim, eu acho que a Bianca é um símbolo nesse sentido. Ela faz isso de uma forma muito orgânica, muito natural, sim, muito verdadeira, dá para ver, não tem nada forçado, é dela e ela vem e se manifesta. E é maravilhoso, porque todo mundo ali em volta e todas as pessoas distantes ou próximas, mas olha e pensa assim, pô, cria referência. Isso muda a mentalidade, né? Isso quebra o preconceito também. A pessoa, às vezes, a gente acha que não muda, mas a gente muda. Esse ato da Bianca muda o jeito de pensar de muitas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Faz quebra muitas vezes assim narrativas, e aquilo assim é fundamental, porque
para que se tenha uma cultura futura, que ela seja melhor em algum aspecto X, muito amplo falar de cultura, mas assim, para que ela se desenvolva para uma direção, precisa ter referências hoje que quebram paradigmas. Referências hoje que tragam uma relação de eu gostaria de ser como ela, eu gostaria de fazer como ela, eu gostaria de enfim, de lutar dessa forma. E eu acho que... Eu não preciso achar o que eu sinto errado. Exato. Perfeito, perfeito. Olha só, ela já quebrou essa barreira para mim e agora eu posso assumir e ser quem eu sou e assumir quem eu sou. Então, eu acho que todas as mulheres que escolhem jogar futebol, elas vou usar na melhor das expressões, assim, no melhor dos sentidos, elas atacam em várias direções. Assim. Elas são protagonistas, elas são precursoras de diferentes questões sociais, cívicas, como você falou, assim, e que são fundamentais. O futebol feminino, ele precisa sim ter bandeiras, e eu acho que ele vai naturalmente continuar tendo. É fundamental que ele, entrando dentro de um clube que muitas vezes já carrega questões culturais que são muito diferentes, que seja assim respeitado, aceito e valorizado isso, e que se construa um novo formato do clube, o clube onde não fazia parte, mas agora faz. E eu acho que o Cruzeiro é fantástico nisso. Maravilha.